Boa noite. Muito provavelmente você já escutou a expressão síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade que causa forte sofrimento e que está na pauta dos debates contemporâneos. É sobre a síndrome do pânico que nós conversamos agora aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa a psicóloga e psicoterapeuta Rosana Miranda, o cardiologista Wilson de Oliveira e também a representante da Associação dos Amigos dos Pacientes de Pânico Socorro Capiberibe. E nós estamos disponibilizando o número de WhatsApp para você enviar perguntas ou fazer comentários. Anote aí o DDD 81 e o número é 988 30 70 98. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Grata pelo convite também. Encontrei as duas expressões, síndrome e transtorno. Tanto faz? Tanto faz. Tanto faz. Um transtorno ou uma síndrome contemporânea ou uma nomenclatura nova para um problema antigo? Perfeito. Não que a síndrome e o transtorno sejam contemporâneos. Já existe há muito tempo, Freud já falava no caso Catarina, o próprio nome da doença vem do deus Pan, da mitologia grega, da primitiva mitologia grega. O que se passa é que a contemporaneidade é o terreno perfeitamente fértil para o florescimento do pânico. E por isso hoje é tão comentado. Isso. Na verdade, eu acho que foi muito bem a colocação de Rosana. Eu poderia dizer que é uma doença velha, né? Com uma embalagem nova. Né? Porque Freud já falava isso, como ela falou. E se a gente for um pouco mais na história, e aí eu já vou dizer por que eu estou aqui. Eu sou cardiologista, né? O que um cardiologista está fazendo aqui? Basicamente, primeiro, porque a síndrome do pânico, ela mimetiza muito uma doença cardíaca. Então, o cardiologista, muitas vezes, é o primeiro a ser procurado. Um outro aspecto é que a síndrome do pânico, o transtorno do pânico, é um tipo de ansiedade rico em sintomas físicos, sintomas, sobretudo, na esfera cardiovascular. Então, você tem aperto no peito, você tem dispneia, você tem sensação de tontura, sufocação. Então, na verdade, lembra muito algo relacionado ao coração. E no passado, a gente tem pelo menos 5 nomes que a síndrome do pânico teve antes. Quais? Por exemplo, síndrome do soldado. O que é que significa isso? Eram soldados que estavam na guerra e quando se falava que eles iam para a guerra, um médico identificou que eram pessoas que não tinham lesão no coração, mas que apresentavam esse sintoma. Síndrome neurocardíaca, né? Esse foi um outro nome. Enfim, na verdade eu disse 5, mas chegam a 7 nomes. Então, essa questão do simbolismo do coração. Nenhum órgão tem o simbolismo que o coração tem. Se você for para a religião, você vai ver que ele é citado na Bíblia várias vezes. A gente vai voltar para o coração então, daqui a pouco. Por que eu entrei na história? Exatamente por isso. Porque, frequentemente, os pacientes com pânico, eles acham que tem doença orgânica. Não gosto muito dessa distinção, porque quando você adoece como um todo, né? Inteiro, mas digamos que é o que se usa normalmente. E o pânico seria chamar a doença funcional, do passado. Né? O mais grave é dizer que não é nada. Como ela não aparece em exames, é uma doença que depende muito da escuta. Né? E, infelizmente, como a gente conversava antes, né? A gente vive numa sociedade, na verdade, onde a reflexão saiu do dicionário, né? É a ação imediata. O ser humano é analógico e quer transformar ele em digital. Então, isso tudo vai muito de encontro ao que você falou, a questão da contemporaneidade do transtorno do pânico. Que urgência determinou, de certa forma, a criação de uma associação dos amigos dos pacientes de pânico em Recife? Se a gente separar a palavrinha Ampare, a gente tem Amigos, Pânico, Recife, certo? Bom, a ideia mesmo de uma associação como essa foi aqui do nosso amigo, o doutor Wilson, que de tanto
ser procurado por pacientes achando que estavam infartando, que estavam morrendo do coração. E ele foi descobrindo em cada paciente desse, um paciente com transtorno do pânico, com a síndrome do pânico, inclusive eu. Porque eu sofri muito com a síndrome do pânico. E era paciente do Dr. Wilson. Certo? Você foi uma das fundadoras da associação? Isso, uma das fundadoras. Mas justamente por quê? Porque passei pelo problema, senti realmente na pele, não é todo o sofrimento, não é? É diferente de quem conhece através dos livros. Quem sente realmente, quem vive a doença, é terrível. É como o Dr. Wilson ainda há pouco colocou, não se faz ressonância da alma, não é? Então, a doença emocional não mostra sangue, é muito desacreditada ainda, não aparece nos sofisticados exames magnéticos, não é isso? E é muito desacreditado. Isso nos levou à criação da Ampare. Rosana, Dr. Wilson falou um pouco de sintomas físicos, né, assim, da doença. Sintomas físicos, mas causas emocionais, puramente emocionais, é um conjunto de fatores. O que é que faz com que a síndrome ou o transtorno do pânico apareça? Veja, muitos sintomas físicos de uma maneira exuberante, na verdade, mas também sintomas psíquicos. O medo de enlouquecer, que na classificação internacional de doenças é tido como o medo secundário de enlouquecer. Ou a sensação de despersonalização, o medo de cometer atos loucos, de não controlar os impulsos. Então, é algo absolutamente difícil de lidar, porque como eu não tenho nada e eu tenho medo de enlouquecer, eu me assisto, digamos assim, enlouquecendo. E eu me sinto morrendo e permanentemente morrendo, continuadamente morrendo. Nas ciências do espírito, digamos assim, quando se trata de alma, essa visibilidade causa e efeito, ela não é tão clara. Mas se a gente vasculha a história do indivíduo, do sujeito, que é um processo terapêutico, deve se prestar a isso, a fazer um trabalho quase que arqueológico, nós vamos ver, assim, uma história de muita sensibilidade, uma história de muita necessidade de controle, sentimentos de abandono, de desamparo, muitas vezes uma história de desmoralização e uma exigência muito grande consigo mesmo. Então, há condições psíquicas que favorecem o aparecimento dos sintomas e da síndrome em si. Agora, o surgimento do pânico, da síndrome de pânico, pode estar associado a traumas? Sim. Veja bem, você teria o ataque de pânico, digamos assim, espontâneo, e teria o situacional, ou seja, a partir de algum trauma, um assalto, por exemplo. Um trauma recente. Recente. Então, sim, você então tem esses dois tipos. Por exemplo, não é incomum o ataque de pânico noturno, que eu penso que deve ser terrível, porque você acorda com a sensação de morte, sem conseguir respirar. Esse diagnóstico, às vezes, demora, porque se pensa em outras patologias. E, como a Rosana falou, na verdade, eu penso que a gente apenas tocou na ponta do iceberg, no entendimento. Acho que é um entendimento que passa, seguramente, por uma visão multidimensional. Eu não posso, em nenhum momento, achar que tudo se resolve única e exclusivamente com a medicação. A medicação tem o seu papel e a terapia tem o seu papel. Eles juntos têm um efeito sinérgico, ou seja, é muito mais eficaz quando a gente consegue associar a farmacoterapia com a terapia. Agora, é possível fazer um tratamento sem medicação? Veja, de uma maneira geral, há casos em que o pânico não é algo tão impactante na qualidade de vida, que muitas vezes a gente pergunta, olha, primeira coisa, dá o nome à doença. Enquanto a pessoa não sabe o que ela tem e alguém diz que ela não tem nada e os familiares dizem para ela, você já fez tudo, você não tem nada, isso é coisa da sua cabeça, reaja.
Eu costumo dizer que pedir uma pessoa com pânico para reagir é como pedir um amputado para andar. É um prisioneiro em liberdade. Né? Ele quer transformar o pensamento em ação e não consegue. A emoção dá uma surra na razão. Então, seguramente, quando se faz essa associação da terapia com a farmacoterapia, isso vai me ajudar, inclusive, também a suspensão no futuro da medicação. Né? Então, eu acho que não é isso ou aquilo, como dizia Cecília Meirelles, é isso e aquilo. Como é que vocês atuam? Como é que nós atuamos? Isso. Nós oferecemos tratamento, tanto psiquiátrico quanto psicológico. A própria associação? A própria associação. Ela tem profissionais... Exatamente. Os psicólogos e os psiquiatras, certo? Inicialmente, foi criada a Ampare voltada para os pacientes com transtorno do pânico ou síndrome do pânico. Mas, na nossa prática diária, a gente era muito procurado por pacientes com depressão, por pacientes com outros transtornos emocionais, transtornos mentais, certo? E que os profissionais que cuidariam seriam os mesmos, seriam os psiquiatras, seriam os psicólogos, certo? E não tinha por que não abrir esse leque. Tanto que a Ampare, eu vou mostrar aqui a revistinha da Ampare, a recente, essa é um brinde ao aniversário de 17. Eu vou te pedir para mostrar aqui para a câmera 4, tá. Eu imagino que é ela que vai te focar. Então tá. É a revistinha, a gente está vendo aqui um brinde, é o aniversário de 17 anos da Ampare. A Ampare vem há 17 anos cuidando da saúde mental, certo? E agora não mais só específica para os pacientes com transtorno do pânico, mas também com os demais transtornos mentais, certo? Eu vi uma coisa que eu até gostaria de dizer aqui para vocês, uma citação que eu achei muito interessante. Não sei, assim, de repente, se vocês souberem o autor, assim, nunca despreze uma pessoa deprimida. A depressão é o último estágio da dor humana. É o momento exato em que a alma chora. Eu achei isso, assim, tão profundo, tão forte, porque realmente é assim. Eu não tive depressão, eu tive transtorno do pânico, mas era assim que eu me sentia. Ninguém enxergava a doença em mim. Diziam, você não tem nada, vá passear, Vá ao shopping. Vá ao shopping, naquela época nem tinha shopping. Vá para a Rua Nova, olhar orientação. as roupas, a Venda Leal, vá bater pernas, olhar vitrines. Como? Se eu era prisioneira da minha própria casa, sentindo todas as agonias que um ser humano pode sentir, morrendo a cada crise de pânico, correndo para uma emergência cardiológica a cada ataque de pânico. Como é que podia dizer? Existem graduações para esse transtorno? Pessoas que têm crises mais esporadicamente, menos violentas? O que a gente observa é que, no começo, o ataque acontece de uma maneira fortuita. Mas, a cada vez, se nada é feito nesse sentido, os ataques vão ficando mais frequentes e mais duradouros quando eles acontecem. Então, é um processo crescente como qualquer outro processo de adoecimento. Tem um tempo de referência para a crise, para o ataque? Esse pânico dura quanto tempo? Ele pode durar um minuto, pode durar até 20, 25 minutos, mas isso para uma pessoa é muito tempo. É eternidade. É uma eternidade. Imagina, 20 minutos você em estado de pânico. 25 minutos em estado de pânico é uma coisa insuportável. E a tendência é ficar cada vez o ataque demorar mais e vir com mais frequência e vir mais forte. Eu não sei na experiência de Wilson, mas eu observo que é como se a pessoa precisasse de um tratamento exatamente proporcional ao tempo que ela sofreu sem saber do que sofria. Então, por exemplo, uma pessoa que teve 2, 3 anos de ataque sem o diagnóstico, sem cuidar, sem tratar, possivelmente ela vai precisar de um tempo menor do que alguém que teve 16 anos, 15 anos, 20 anos sofrendo da doença, chegando até a se aposentar. E outra coisa, vivendo muitas vezes as consequências da doença, ou seja, ansiedade gerando depressão, não é? Ansiedade gerando alcoolismo,
consequências muito graves que o pânico pode trazer, suicídio, se não tratado. O que você falou em depressão, socorro? O que vem primeiro, pegando aí síndrome do pânico e depressão? A depressão leva à síndrome do pânico ou o inverso? Veja, de uma maneira geral, a gente, digamos assim, aceita mais frequentemente que o pânico acaba desenvolvendo depressão. Isso chega a ocorrer em 80%. Mas a gente sabe também que o contrário é verdadeiro. O indivíduo deprimido, ele pode sim apresentar ataques de pânico. Aí ele não teria o transtorno do pânico. E já que você colocou isso, é importante porque raramente o transtorno do pânico vem isolado. Tanto com doenças, digamos assim, orgânicas, como outras patologias emocionais ou mentais, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo, mas eu diria que o mais comum é a depressão. Seguramente, eu lembro bem de uma paciente que falou para mim, doutor Wilson, quando eu tinha um pânico, eu tinha medo de morrer, agora eu quero morrer. Veja que na depressão, a tendência é você realmente não ver sentido para a vida. É algo que paralisa. Um outro erro é imaginar que a depressão é do pescoço para cima. Depressão é sistêmica. O ano passado ela foi responsável foi a primeira causa de invalidez do mundo. Por quê? Porque você não consegue ter a sua capacidade laborativa adequada. Você até vai, é assim presencial. Eu compareço, mas eu não produzo. Então, isso que você me perguntou, eu acabei não te respondendo. Há sim casos em que, por exemplo, você tem um ataque de pânico. Nós conversamos, dizemos o que ela tem realmente o problema, jamais que não é nada, e combinamos se realmente naquele momento já se deve iniciar a farmacoterapia. E, na verdade, foi muito difícil para mim, inicialmente, transgredir, já que eu sou cardiologista, mas há que se lembrar que 30% das pessoas que procuram o cardiologista, o problema não é orgânico. Vejam que não é 1%. Como também o próprio atendimento da família, do médico de família, é muito comum. E cerca de 16% desses 30% é pânico. Quais são os problemas? Essas pessoas são internadas em UTI. Vou lhe interromper para chamar o intervalo. A gente volta daqui a pouco. Não saia daí. O nosso intervalo é curto e o tema de hoje do Opinião Pernambuco é a síndrome ou o transtorno de pânico. Até já.